Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, para continuarmos estudando a Bíblia e crescendo no conhecimento de Deus. Vamos orar para começar esse estudo, mais um estudo de revelação da Palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento na sua presença, por esse estudo que iremos estudar. Que o Senhor nos ajude no entendimento, abençoa cada um dos teus filhos e filhas que irão estudar comigo, que o Senhor venha abrir o entendimento, o nosso entendimento, para podermos a cada dia ficarmos mais e mais firmes no Senhor. Abençoa a família de cada um, dê aquilo que os teus filhos e filhas estão necessitando, de saúde, de trabalho, o Senhor é quem sabe. Assim eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo hoje é Moisés revela o fim dos tempos. Moisés revela o fim dos tempos. Então, nós sabemos que Moisés, ele é uma representação de Jesus na terra. Então, Moisés foi o primeiro profeta de Israel. E Deus usou Moisés para que ele libertasse o povo dele do Egito, tirasse das mãos do faraó, da terra do Egito, da idolatria, da escravidão, e levasse para o deserto para que ele fosse santificado, purificado, preparado para entrar na terra prometida. Então Jesus fez o mesmo. Jesus veio a este mundo, foi o primeiro profeta que a igreja teve, e esse profeta chamado Jesus também é o nosso Salvador. Foi ele quem nos tirou das mãos do inimigo, do faraó Satanás. Ele é quem está nos santificando, nos preparando, nos fortalecendo, nos purificando para nos levarmos para a terra prometida. Então Moisés cuidou de um povo terreno, mas Jesus chamou para ele um povo espiritual, então uma igreja, a igreja dele. Então hoje nós vamos ver o que Deus revelou para Moisés sobre o que nós estamos vivendo hoje, Então aqui em Deuteronômio 30, versículo 15, nos diz assim, os versos 15, do 15 ao 20, mas nós vamos ler logo o 15, diz assim, vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Então, esses versículos, esses dois versos, o 15 e o 16, Deus ele dá para o povo de Israel dois caminhos, Deus mandou o povo escolher entre dois caminhos. Deus mandou escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Ele diz, vê aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Então, Deus coloca na nossa vida estes dois caminhos. Para toda a humanidade foi o que ele disse para Adão e Eva, e foi o que ele disse para a nação de Israel, e é o que ele disse para a igreja, que somos nós também. Então nós temos que saber o que é que nós queremos. Nós queremos a vida e o bem, a morte ou o mal. Então, se nós escolhermos a vida e o bem, então nós iremos viver. Então ele diz aqui no versículo 15, Deus propõe a vida e o bem, a morte e o mal. Se o povo escolhesse a vida,
que é Deus, que é Jesus, também o povo estaria escolhendo o bem, estaria escolhendo a vida, ele estaria escolhendo a prosperidade. Mas aqui nos versos 17 assim: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Então, Deus, ele deu 2 caminhos. Mas se escolheu o caminho errado, se escolheu o caminho de morte, o caminho do pecado, o caminho da idolatria, o caminho da desobediência, então essa pessoa vai morrer, não vai ter vida longa na terra, não tem vida longa de felicidade, não tem essa prosperidade. Então, é isso que Deus disse para o povo dele: se vocês desobedecerem, escolherem o mal, escolherem a morte, certamente, Deus diz o seguinte: certamente perecereis. E isto não é só para o povo judaico, é para nós também, igreja, né? Em Deuteronômio 30:16, Deus diz que para o povo de Israel viver, se multiplicar, ser abençoado e ter vida, era necessário algumas coisas. Por exemplo, a primeira coisa é guardar os mandamentos que Deus estava dando a eles, que era, quais são os mandamentos? Seja bem-vinda, Suzanita, que o Senhor te abençoe. Primeiro mandamento, amar o Senhor, seu Deus. Então, o que Deus quer é que a gente ame Ele. Ele não quer que a gente sirva a Ele por obrigação. Deus não precisa de nós, mas Ele quer que a gente o sirva por amor. Por isso, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ao próximo como a si mesmo. Então, aqui Deus está dizendo amar. Então, guardar os mandamentos deles, que são amar o Senhor, seu Deus. Segundo, andar nos seus caminhos. Terceiro, guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então, Deus, ele quer isso. Então, se fizermos isto, então nós estamos escolhendo a vida, nós estamos escolhendo a prosperidade, nós estamos escolhendo Deus. Aqui em Deuteronômio 30, do 17 a 18, Deus diz para o povo de Israel: se o teu coração, ou melhor, teu espírito, se desviar, me deixando por outros deuses, então o coração é o nosso espírito. O coração representa o nosso espírito. Pois é no Espírito que a gente crê. A Bíblia diz que é com o Espírito que a gente crê e com a boca a gente confessa. Por isso que Deus disse: no teu Espírito te desviares para adorar outros deuses, quer dizer, você deixa de crer, de servir a Deus e vai crer em outros deuses. E os servires, então certamente perecerás. Então vai morrer. Porque se escolheu Satanás, então vai morrer, porque Satanás é morto. Então, não permanecerá longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuir. Então, para sermos abençoados, meus irmãos e irmãs, precisamos estar na obediência a Deus. Que os versos do 19 ao 20 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então Deus, ele dá um conselho agora, ele diz:
o céu e a terra são minhas testemunhas. Então, duas testemunhas, que não deixa Deus mentir. Deus não mente, não é? Mas não deixa Deus sem essas provas. Ele te trouxe duas testemunhas para provar diante do homem que ele está propondo esses dois caminhos. Ele tem o céu e a terra como testemunha dele, que ele propôs isso à humanidade. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que o povo de Israel, né? De que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então Deus dá um conselho: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, se escolhermos a vida, então nós viveremos, a nossa descendência. A gente vai ensinando a verdade da palavra para a descendência e ela também vai viver. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Então, Deus, Ele dá as coisas, Ele promete as coisas, Ele nos dá, mas mediante a nossa obediência. Se quebrarmos a aliança que Ele fez conosco, então não tem mais aliança. Deus, Ele não quebra a aliança que faz conosco. Nós é que quebramos a aliança que fazemos com Ele, né? Aqui, esta aliança aqui Deus fez com Abraão, com a descendência de Abraão. E por isso Deus está dizendo, olha, dois caminhos eu coloco na frente de vocês. Vocês é que vão escolher. Se vocês vão querer a vida, estão me escolhendo, que eu sou a vida. Se vocês vão querer obedecer, me amar e me obedecer por amor, se vocês vão querer a prosperidade, então vocês vão me escolher. Mas se vocês escolher a morte, vocês vão ter morte. Vocês não vão ter prosperidade, vocês não vão ter nada. É isso que Deus está dizendo para Moisés passar para o povo. Aqui em Deuteronômio 31, os versos do 12 ao 13, diz assim, 12 e 13. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenha cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos, e que não a souber, e que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, qual ides passando o Jordão para possuir. O que é que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel, para os homens e para as mulheres? Ele está dizendo assim, ele mandou reunir o povo, os anciões, os mais velhos, os adultos. Moisés manda que a lei seja lida para todo o povo. A lei, a palavra de Deus, seja ensinado para as novas gerações. Então, a lei fosse ensinada para as novas gerações e que elas aprendessem a temer ao Senhor, seu Deus, todos os dias. O problema, meus irmãos e irmãs, é que ao passar dos anos, a lei do Senhor foi sendo esquecida e não foi sendo ensinada para a nova geração. E a nova geração, por não conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, se afastou do Senhor. Então, os pais não obedeceram a palavra de Deus, nem o Israel, nem a nação de Israel, nem a igreja. Nem a igreja fez isso. Aqui em Oséias 4, 6, nos diz o seguinte,
Oséias 4:6 diz assim. O que é que Deus diz aqui em relação a este assunto? Deus diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vocês estão ouvindo, meus irmãos? Os sacerdotes não ensinaram a palavra de Deus para a nação, para as novas gerações. E por isso aquela nova geração, aquelas crianças foram crescendo sem ouvirem a palavra de Deus, sem serem ensinadas a palavra de Deus. Hoje na igreja aconteceu a mesma coisa. Aqui em Mateus capítulo 3, do 24 ao 25, nos diz o seguinte: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um homem inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancar? Então, por que o inimigo daquele homem plantou a semente? Aqui no versículo 25, Jesus diz: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo. Então, Jesus está dizendo que o joio foi semeado no meio do trigo porque os homens dormiram. Aqui Jesus está falando, essa parábola é para os judeus. Então, os judeus, que são os sacerdotes, dormiram, ou melhor, não ensinaram a palavra de Deus para as novas gerações de judeus, como diz Oséias 4:6. E essas novas gerações não foram aprendendo a palavra como deveria ser. Eles passaram a ensinar mais como é que se diz? Sem ser a palavra, eles ensinavam mais as coisas que eles queriam. Esqueci agora a palavra. Aqui em Mateus 25, do 1 ao 5, Jesus disse que eram 10 virgens, mas todas elas dormiram. Então, as 10 virgens dormiram. E aí é para a igreja essa parábola aí. Então, as 10 virgens dormiram. Essas 10 virgens representam os judeus e a igreja. Então, todos dormiram. Nesses 2000 anos quase que Jesus veio à terra e subiu ao céu, a igreja dormiu e o joio e as heresias também foi semeada no meio da igreja. E hoje a gente vê como é que está essa geração. Então, a igreja e a nação de Israel não obedeceram à palavra de Deus e Satanás se aproveitou-se e semeou heresias no meio do povo. E o povo hoje não quer saber de Deus. Então, foi semeado o joio no meio do trigo, ou melhor, devido os sacerdotes e pastores não se preocuparem com as crianças e adolescentes para inculcarem a palavra de Deus nestes corações, nestes espíritos, nestas almas, nestes corpos e nestas mentes, veio Satanás e semeou heresias no meio tanto de Israel como da igreja.
e as novas gerações não conhecem o verdadeiro Deus, mas mais um falso Deus, um Deus que foi apresentado a eles pelos falsos profetas, pelos maçons. Então, essas igrejas aí, meus irmãos, a maioria delas é cheia de maçom, e maçom não adora a Deus. Então, esses aí são os ensinamentos que eles dão para essa geração, que dizem que são crentes, mas que não tem nada a ver com Deus. Aqui em Deuteronômio 31, do 16 ao 18, nos diz assim, 16 ao 18. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai. Me deixará e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Então presta atenção esse verso 16. Deus está dizendo que Moisés iria morrer, iria se reunir com os pais dele. E quando ele morresse e o povo entrasse na terra que eles iriam abandonar ele, Deus. Aqui o verso 17 ele diz assim: assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Então, Deus aqui já estava avisando para Moisés lá no deserto que o povo, quando Moisés morresse, o povo entrasse na terra prometida, esse povo iria se afastar dele, Deus, e ele iria ficar irado com esse povo, iria virar as costas para ele, né? Então, Deus diz para Moisés que depois da morte dele, o povo se prostituiria com outros deuses, anulando assim a aliança que Deus tinha feito com ele, com o povo, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com a nação. Então, no dia em que eles, o povo, né, que o povo fizesse isto, abandonasse Deus, anulasse a aliança, então aconteceria a ira de Deus, se acenderia contra o seu povo, para que fosse destruído. Preste atenção, meus irmãos, minhas irmãs. Deus está dizendo que quando o povo anulasse a aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó e com ele, povo, e eles estivessem adorando outros deuses, Deus iria destruí-los. É por isso que Deus está vindo com muita ira sobre a nação de Israel e a igreja, pois tanto Israel como a igreja tem se apostatado da sua fé no Pai e no Filho. Então, são poucos os que se dizem Igreja de Jesus que estão firmes. Aqui em 2 Tessalonicenses 2:3, você vai ver lá o apóstolo Paulo dizendo que o anticristo não vai aparecer antes de haver essa apostasia, e nós já estamos vivendo ela. Aqui em Mateus 24, do 10 ao 13, Jesus diz que muitos falsos profetas viriam. Nós já estamos vivendo esses dias. Aqui em Deuteronômio 31:20 nos diz o seguinte: porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá, se fartará e se engordará. Então se tornará a outros deuses e os servirá. Me irritarão e anularão a minha aliança. Mais uma vez Deus fala isso. Então, quando eles estiverem na terra, estiverem prósperos, estiverem
com suas famílias estiverem ricos, eles vão engordar, vão ficar muito famosos, muito ricos e vão abandonar ele, anulando a aliança que Deus fez com ele. É isso que Deus está dizendo. Então Deus mais uma vez diz que o povo de Israel iria servir outros deuses e anulariam a aliança que havia feito com o Pai Eterno. Então, nos versos de 25 a 26, diz o seguinte: 25 e 26. Deus deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei, ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então Deus mandou Moisés colocar o livro, né? Mandou Moisés mandar os levitas colocar o livro junto com a arca da aliança, para que o livro da lei, para que a palavra de Deus fosse testemunha contra o povo de Israel. Estava ali, Deus tinha feito aliança, Deus tinha dito o que é que eles iam escolher. Então é a lei, a palavra, que Deus fez, a aliança que Deus fez ali com eles, é quem vai condenar eles, se eles quebrarem esta lei. Então, Moisés manda os levitas colocarem o livro da lei dentro da arca da aliança do Senhor, como testemunha contra eles. Aqui em João 15, do 22 ao 24, vou ler bem aqui João, Evangelho de João, capítulo 15, diz o seguinte: João 15, 22 e 24, diz assim, 22 e 24. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. João 15, 22 e 24. Então o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Acho que eu peguei, foi errado. João 15, 24. Até agora nada pediste. Eu acho que eu peguei o texto errado. Então vou ver o 12. João 12, 46. Diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que nele crê em mim não pereça nas trevas. Então, a lei diz que Jesus é esta luz, é esta lei, é esta palavra. Então, a palavra Jesus, que Jesus lá em João 1, diz que ele é a palavra, ela é a testemunha desta aliança entre Deus e o povo de Israel. Se eles quebrarem esta lei, esta aliança, eles não terão mais Deus como seu Deus. Então, se eles não cumprissem, morreriam. Se cumprissem, viveriam. Deuteronômio 30, do 15 ao 16. Em Deuteronômio 31, do 28 ao 29, nos diz o seguinte: 28 ao 29. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, e os vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei esta palavra, e contra eles, por testemunhas, tomarei o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias. Preste atenção, o que é que Moisés está dizendo aqui? Moisés está dizendo o seguinte: Moisés está dizendo que nos últimos dias estes males iriam alcançar o povo de Israel quando eles
abandonasse completamente a Deus, deixasse Deus pelos ídolos. Quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Preste atenção, meus irmãos. Então Moisés manda ajuntar os anciãos, os oficiais de Israel. Moisés manda fazer tudo isso. Deus, ele é fiel. Ele prometeu mandar o seu filho para salvar o seu povo Israel. E ele cumpriu a sua promessa. Mas o seu povo não aceitou o Filho de Deus como seu Messias. Então, Deus, ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Então aqui Deus diz, porque eu serei, aqui Moisés está dizendo, porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis. Então Moisés está dizendo que era certeza, porque Deus já tinha dito para ele, né? Que o povo iria se afastar dele quando ele morresse. Então o povo iria adorar ídolos. E Moisés está dizendo aqui para o povo, quando eu morrer, vocês vão se afastar do Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então, vocês vão se afastar de Deus, vocês são corruptos. Então, Moisés manda ajuntar os anciãos e começa a falar estas coisas. Por quê? Porque ele iria se afastar de Deus, eles não iriam permanecer firmes. Aqui em João 1:12 diz, né? João 1, do 10 ao 11, diz assim, né? Que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então o povo de Israel, eles rejeitaram Deus no Velho Testamento, eles adoraram outros deuses, eles abandonaram a Deus, e quando Jesus veio, eles rejeitaram Jesus, eles não quiseram Jesus. Mas aqui em João 1:12 diz que todo aquele que recebe Jesus, que crê em Jesus e recebe Jesus como seu Salvador, esse é salvo, né? Em João 3:13, os quais não negaram, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou melhor, do pecado, nem da vontade do homem, das pessoas, mas de Deus. Então, todo aquele, aqui em João 1:12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou melhor, do pecado, a vontade da carne e do pecado, nem da vontade do homem, quer dizer, não veio porque o homem quis, das pessoas, mas de Deus. Então é a vontade de Deus quem faz. Um novo crente, uma pessoa aceita ele porque Deus quis, Deus deu seu filho, Jesus veio, né? São os que são nascidos da água e do Espírito de Deus, que são filhos de Deus. Em João 3:5 diz que ninguém vai entrar no céu se não nascer da água e do Espírito. São os que adoram o Pai eterno em espírito e em verdade, que vão entrar no céu. Como diz João 4, do 23 ao 24. Em Deuteronômio 2:5, nos diz o seguinte. Então aqui no versículo 29 ainda do capítulo 31, Moisés está dizendo que nos últimos dias, então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então preste atenção aqui. Moisés está dizendo que nos últimos dias, os males que Deus tinha dito que iria acontecer com Israel, quando eles provocariam a ira a Deus, fazendo ídolos, fazendo idolatria, obras com as suas próprias mãos. Qual é a obra que está acontecendo hoje, que esses israelitas estão fazendo, não é?
nós estamos vendo, não é, que esta inteligência artificial, quem está à frente, é um judeu. E esse judeu está fazendo isso aí para quando chegar o tempo do anticristo governar, essa inteligência artificial, que é a imagem da besta, eles estão fazendo para que todos adorem essa imagem dessa besta, desse homem, dessa pessoa. E quem está fazendo isso são judeus. Por isso ele diz aqui, ó: quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar ira com a obra das vossas mãos, então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel até se acabar. Então, quando isto acontecesse, então Deus viria com ira. Agora aqui no Deuteronômio capítulo 32, mas eu vou logo ainda, capítulo 32, versículo 5, diz assim: vou ler bem aqui logo no início, diz assim: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Isso aqui é o cântico de Moisés. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei a nosso Deus. Então aqui Moisés está dizendo que a palavra de Deus tem que ser ensinada como goteja a água, como aquela chuva fininha, porque é assim que a palavra de Deus vai entrando na cabeça da pessoa. Então Moisés diz isto, então ele compara o ensino da palavra de Deus com essa chuva fininha, com esses pingos de água não muito grande, que é isso que vai você a cada dia ensinando a palavra de Deus a seus filhos na igreja. Então você está inculcando na cabeça dele a palavra de Deus, e ele vai crescendo e vai aprendendo a palavra de Deus. Então diz Moisés no versículo 4, ele diz assim: ele é a rocha cuja obra perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto. Então, Moisés aqui apresenta a rocha para o povo de Israel no deserto. Ele é a rocha. Ele está dizendo, a rocha é ele, é Deus, é Jesus. Jesus é a rocha. Mas ele diz no versículo 5, ele diz assim: corromperam-se contra ele, não são seus filhos. Preste atenção, meus irmãos, o que é que Moisés está cantando aqui, neste cântico dele. Corromperam-se contra ela. Ele está dizendo que os israelitas iriam corromper-se contra a rocha, contra Jesus. Não são eles seus filhos, mas a sua mancha. Então, quando eles rejeitassem Jesus, corrompesse o seu coração, não quisessem Jesus, então eles não seriam mais filhos de Deus. Preste atenção. É por isso que João 10 e 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a rocha, que é Jesus, veio para os judeus, mas eles corromperam o seu coração, não quiseram a rocha. Rejeitaram a rocha e eles deixaram de ser filhos de Deus. Aqui diz, não são seus filhos. E é por isso que João diz, né?
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus não quiseram, então a oportunidade foi dar para todos. Mas a sua mancha, então eles não eram mais filhos de Deus, era uma mancha. Mancha é sujeira, mancha é pecado. Então o povo agora é apenas uma mancha. Geração perversa e distorcida. Distorcida é. Então, é uma geração perversa, distorcida. Meus irmãos, preste atenção como está o povo de Israel. Distorcido, quer dizer, a mente deles mudou, não querem Jesus, odeiam a Cristo, odeiam os crentes. Eles têm a mente distorcida. Então Moisés diz que Israel procedeu corruptamente com ele Jesus, com a rocha, com Jesus e com o Pai eterno. Já não são seus filhos, e sim sua mancha, é geração perversa e deformada. Deus diz que este Israel que receberá o anticristo como seu Messias não são seus filhos, pois é geração perversa e deformada. Então, aqui Moisés está falando desta geração, do tempo, desse tempo que estamos vivendo, esta geração, que o anticristo irá governar lá em Jerusalém. Então, ele está dizendo que esta geração é perversa e deformada. Por quê? Porque não tem Deus, já tirou, o caráter mudou, a personalidade mudou, o Deus mudou. Eles mudaram a lei, estão mudando as leis, estão mudando as ideologias, estão mudando tudo. Quer dizer, esta geração está cada dia mais deformada, não são filhos de Deus. O caráter e a personalidade dessa geração está deformada, está mudada. O sistema do dragão mudou a mente, o caráter e a personalidade desta geração, não só dos judeus, mas de todo mundo, né? Aqui em Deuteronômio 32, 7, 8 nos diz o seguinte: 32, 7, 8, diz assim: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Preste atenção a este versículo 8 aqui de Deuteronômio 32. Aqui está falando que Deus foi quem estabeleceu tudo, mas olha para o finalzinho do versículo 8. Então ele diz o seguinte: quando dividia os filhos de Adão uns dos outros. Os filhos de Adão são os filhos do mundo, não são os filhos de Deus. E ele está dizendo assim: quando dividia os filhos de Adão, são as nações gentias, os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Então, as outras nações, Moisés manda o povo de Israel se informarem na palavra de Deus, para que esta geração vá buscar informações com seus pais em relação aos tempos em que eles viviam sob o jugo de Faraó, né, na escravidão. Quando eles estavam no deserto, sendo guiados por Deus e protegidos por Deus. E também como o Pai Eterno dividiu
a terra dos filhos de Adão, que são os filhos de Satanás, né? Adão aí representa as nações gentias que não têm Deus. Os filhos de Adão, uns dos outros. Deus estabeleceu os termos dos povos ou nações conforme o número dos filhos de Israel. Se os filhos de Israel aumentassem, os termos dos filhos de Adão diminuíam. Vocês estão entendendo? Então, Deus iria diminuindo as nações dos pagãos conforme a nação de Israel ia aumentando. Se os filhos de Israel diminuíssem, as terras dos filhos de Adão aumentariam. Vocês estão entendendo? Então, preste bem atenção o que Moisés está dizendo aqui. Então, o Israel de Deus hoje é o Israel espiritual. E este Israel só diminui. Logo, as terras do Adão terreno só aumentam nesta terra. Então, vocês estão entendendo? Deus, os termos das nações eram colocados conforme o povo de Israel aumentava ou diminuía. Ali representava também a igreja, porque a igreja é espiritual. Se os filhos de Deus, se os seguidores de Jesus, se os salvos aumentam no mundo, os filhos de Adão, os filhos de Satanás diminuem. Mas se os filhos de Deus diminuem, os filhos de Adão, os filhos de Satanás aumentam. É isso que está dizendo. Isso que Moisés está dizendo aqui. Que no versículo 9 ele diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Então a porção de Deus é o povo dele. É o povo escolhido. No caso hoje a igreja. Né? Os salvos. Então Moisés nos diz que a porção do Senhor nesta terra é o seu povo, é o povo de Deus. Jacó é a porção do Senhor, é a parte da sua herança, a parte que o Senhor tem nesta terra. E somente os verdadeiros descendentes do Jacó espiritual, que é Jesus, são os que já nasceram de novo. Então, essa parte da terra aqui, do povo na terra, que é de Deus, são os que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. São aqueles que estão obedecendo a palavra de Deus que nós lemos lá em Deuteronômio 20, do 15 em diante. Então, nós precisamos ver, não é? Aqui em Deuteronômio 32, do 10 ao 11, nos diz o seguinte: achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou-o, como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Então Deus está dizendo, Moisés está dizendo, que Deus, somente Deus, não teve outro Deus cuidando de Israel quando ele estava no deserto. Somente Deus, ele protegeu ele como a águia, protege os seus filhos, né? Mas esses filhos, esse povo, então, quando Moisés morreu, eles resolveram abandonar o seu Criador, né? Que os versos do 13 ao 14 nos diz assim: ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira, manteiga de vacas e leite de rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, como escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas
o vinho puro. Então Deus está dizendo que eles comiam do bom e do melhor. Deus cuidou deles todo o tempo, não só no deserto, mas quando eles estavam já na terra prometida. Então Moisés disse que somente Deus cuidou do seu povo. Deus cuida, mas muitas vezes nós estamos como os israelitas, né? O versículo 15 ele diz: e engordando-se Jesurum significa amado. Engordando-se o amado, que é Israel, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da tua salvação. Então, quando eles chegaram na terra prometida, eles enriqueceram, né? Tiveram suas casas, ficaram ricos e abandonaram Deus. Eles desprezaram Deus e diz o quê? Eles deixaram a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Então, eles desprezaram a rocha, desprezaram Jesus, eles não quiseram Jesus como seu Messias. Então Moisés diz que quando Israel prosperou, deu coice em Deus, abandonou a Deus, e foi devido o coração de Salomão se desviar, se afastar do Senhor, ele passou a adorar outros deuses que Deus deu para o filho de Salomão. Desculpe aqui. Então, Salomão se desviou, se afastou do Senhor, e ele passou a adorar outros deuses. Então, devido Salomão abandonar Deus, ele deixou de adorar Deus, deixou de crer em Deus, foi adorar outros deuses. Então Deus, ele não deu para o filho de Salomão todo o Israel para ele reinar. Então Deus dividiu a nação em duas. Deus deu 11 tribos para o servo de Salomão e uma tribo para o filho de Salomão. Por quê? Porque Salomão se afastou de Deus e levou todo Israel a se afastar de Deus. Então, a tribo que o filho de Salomão ficou foi a tribo de Judá. Então, ainda foi por amor a Davi que Deus deixou o filho de Salomão, Roboão, com essa tribo. E as outras tribos ficaram com o servo de Salomão, havendo assim a divisão da nação de Israel, em 1 Reis 11, do 9 ao 13. Então, e Israel continua dividido até hoje. Então, hoje, Israel ainda está dividido, só que hoje é assim. Salomão desviou seu espírito de Deus e passou a adorar outros deuses, trazendo assim morte espiritual a toda uma nação. Deuteronômio 30, do 15 ao 18, que nós vimos. Se escolher Deus, vive. Se rejeitar Deus, morre. Então, eles rejeitaram Deus. Por quê? Porque Salomão botou outros deuses para a nação adorar. Então, quando Salomão morreu, então a nação ficou dividida. Adão e Eva desviaram o seu espírito do Senhor e trouxeram também a morte espiritual e física para toda a humanidade. E nós, será que também não estamos fazendo a mesma coisa que Salomão, que Adão e Eva? Será que nós não estamos nos desviando do Senhor e trazendo para outras pessoas este mesmo castigo? Então, Judá é esta Israel que conhecemos hoje, que foi construída pelos maçons. Essa Israel que conhecemos hoje, ela foi construída
pelos maçons. Não foi Deus quem está à frente desta Israel de hoje. Foi os donos do mundo, são judeus, mas são maçons. Eles não adoram a Deus, eles não servem a Deus. E que não tem compromisso com o Pai Eterno, nem com o Filho do Pai Eterno. Esta é Israel que odeia Jesus. Jesus diz em João 12, 44, 45, quem crê nele, não é nele que a pessoa crê, mas no Pai que enviou ele. Então Jesus está dizendo, quem crê em mim está crendo no meu Pai. Crê no próprio Pai Eterno. Então, mas os judeus de hoje, eles não creem em Jesus. Se eles não creem em Jesus, também não creem no Pai. E quem não tem o Pai, e quem não tem o Filho, também não tem o Pai. E eles odeiam Jesus, eles odeiam Cristo. E aos seguidores de Cristo também. Então, a divisão hoje entre a Israel terrena que não tem nem o Pai nem o Filho como o seu Deus, e entre a Israel terrena, a divisão é entre a Israel terrena e a Israel espiritual, que é o reino de Israel, que em João 4, 39, 42, voltou para Jesus. Então, quando Salomão morreu, a nação foi dividida em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá é essa Israel que conhecemos hoje, que não adora a Deus, que odeia Jesus, que rejeita o Filho, rejeita o Pai, quebrou a aliança, ou melhor, eles quebraram a aliança, desfizeram a aliança que tinham feito com Deus, como aqui Moisés está dizendo. Então, eles não têm Deus como seu Deus, eles odeiam Jesus. Então, aí há a divisão, a Israel terrena e a Israel espiritual. A Israel espiritual é o reino de Israel, que em João 4, 39, 42 começou a voltar para Jesus juntamente com os gentios, que somos nós. Então é o povo espiritual, é a nação espiritual. Essa que é a Israel de Deus hoje, essa é a Israel que adora Jesus. Aqui em Deuteronômio 32, 15, ainda Moisés diz que Israel abandonou Deus e desprezou a rocha, desprezou Jesus. Então Jesus veio para o que era seu, mas eles não receberam. Então eles rejeitaram a rocha da salvação. Vocês querem conferir? Vocês vão lá em Isaías 53, do 3 ao 5, em Mateus 8, 17, 1 Pedro 2, 24 e 25, Mateus 27, do 22 ao 26, João 1, do 10 ao 11. Então vocês podem conferir, porque não vai dar, que o tempo já está até avançado. Então, em Deuteronômio 32, 16, diz o seguinte: com deuses estranhos provocaram seu ciúme, com abominações o irritaram. Então, Israel sempre fez isso, né? Sempre irritou Deus, sempre adorou outros deuses. Então, Moisés diz que com deuses estranhos o provocaram a zelo, com abominações o irritaram. Segundo as Tessalonicenses 2, 4, isto eles vão fazer no tempo do governo do anticristo. Então Moisés está falando dos judeus na idolatria, adorando outros deuses e se rebelando contra a autoridade do Altíssimo Deus. Então Moisés está falando ainda da adoração que os judeus irão fazer ao anticristo, que será o último Deus que os judeus irão adorar. Em Deuteronômio 32, 17, nos diz assim: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram ao Deus que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Então, esse versículo aqui é muito interessante. Moisés está falando dos últimos dias, nos
nos últimos 7 anos do governo do anticristo. Então Moisés está falando nesse versículo aqui é sobre isso. Quando os judeus voltarão a oferecer sacrifícios no terceiro templo, negando mais uma vez o sacrifício que Jesus fez por eles na cruz, negando que Jesus é o templo e que a palavra de Jesus para eles é mentira. Segundo os Tessalonicenses 2,4, o anticristo vai sentar no templo. No Apocalipse 18, do 1 ao 3, vou ler bem aqui rapidinho. Apocalipse 18, 2 e 3 diz o seguinte. Apocalipse 18, 2 e 3 diz assim: E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abominação de suas delícias. Então aqui está falando de Jerusalém, não é? Moisés aqui está falando de Jerusalém. Está falando de quando eles voltarem a oferecer sacrifícios, não vai ser para Deus. Então eles estão negando o sacrifício que Jesus fez, que foi o último. Não precisa mais de sacrifício, mas como eles não creem em Jesus, eles odeiam Jesus, eles não aceitam Jesus como seu Messias, como seu Deus, como a rocha da salvação deles, então eles estão querendo construir esse templo para começar a fazer isso aí de novo. E Moisés está dizendo aqui que eles vão oferecer sacrifícios, não é para Deus, né? Então, vai ser para demônios. Vai ser para demônios que eles vão oferecer esses sacrifícios. Tem nada a ver com Deus. Então, quando eles fazem isso, mais uma vez eles desprezam a rocha da salvação deles e adoram os demônios, não a Deus, pois quem rejeita o Filho também rejeita o Pai. 1 João 2,23. Então é isto, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses. Olha, presta atenção aqui. Moisés está dizendo que são novos deuses, que eles vão oferecer esse sacrifício, que eles vão adorar. E esses novos deuses que vieram há pouco. Então esses deuses ainda vão vir. Por quê? Porque é a inteligência artificial, é a imagem da besta. É o anticristo que vai sentar lá no templo dizendo que é Deus. Então estes aí são os novos deuses que Moisés está falando aqui no versículo 17. Deuses que vieram há pouco, os quais não temeram vossos pais. Os pais dele não temeram porque não conheceram esses deuses. Aqui o versículo 18 diz assim: Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Então eles esqueceram da rocha que é Jesus e quiseram o anticristo, o falso Messias, a rocha que não tem, que o R, porque aqui rocha está com R maiúsculo, rocha de Jesus, mas a rocha, referendo ao anticristo, é com R minúsculo. Então eles desprezaram a rocha da salvação deles, eles desprezaram Jesus e vão aceitar o anticristo, esse Deus que veio há pouco tempo, né? É só 7 anos. Então, em Deuteronômio 18, Moisés diz que Israel se esqueceu da rocha. Moisés está dizendo que este Israel que conhecemos hoje, né, esqueceu da rocha que é Jesus. E foi Jesus quem gerou eles. E eles
têm deixado Jesus no esquecimento. Eles não querem Jesus, eles não lembram de Jesus. Então basta você ir no Google e você pesquisar lá o que é que os judeus acham de Jesus. Você vai ver que eles odeiam Jesus. Então aqui em Deuteronômio 32, 19, nos diz o seguinte: o que vendo o Senhor os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. Então o versículo 19 está falando do remanescente. Então Moisés nos diz que devido os judeus terem desprezado a seu filho, a rocha da salvação para eles, o Deus Pai também desprezou este Israel por ter sido provocado a ira. Então eles vão adorar o anticristo, não é a Deus, eles vão adorar demônios. Então Deus está irado contra seus... Então Deus vai se irar contra esse Israel que os maçons construíram. Não foi Deus. Então, Israel, por ter sido provocado a ira, eles vão provocar a ira quando voltarem aqueles sacrifícios, quando adorarem a imagem da besta, né? Então, provocarem a ira contra seus filhos e suas filhas. Aqui, quando diz contra seus filhos e suas filhas, então aqui está falando do remanescente, que nos 3 anos e meio depois que descobrirem quem é realmente o falso Messias, então eles vão... não vão querer mais obedecer o anticristo, eles vão rejeitar e vão ser perseguidos. Então este Israel que conhecemos hoje e que foi construído pelos maçons e donos do mundo caído nas trevas, né? Quando eles construírem o templo e voltarem todos os sacrifícios de animais, afrontando assim a Deus, e quando o anticristo retirar estes sacrifícios e revelar a sua verdadeira identidade e começar, né, a perseguir a todos, né, perseguir o remanescente de Israel e todos os seguidores de Jesus espalhados por todo o mundo, então o Pai Eterno esconderá deste Israel o seu rosto, ou melhor, ele se afastará deste Israel terreno, e o fim dele será no Apocalipse 18, do 21 ao 24, nós estudamos sobre a queda de Babilônia, né? Então você pode ler Apocalipse 18, do 21 ao 24. Então, em Deuteronômio 32, 21, diz assim: ciúmes me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, porquanto eu lhes provocarei ciúmes com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Então Deus está dizendo, porque os judeus provocaram a ira a eles, adorando outros deuses, Deus também vai provocar ciúme. Então os judeus provocaram ciúme a Deus adorando outros deuses, Deus também vai provocar ciúme aos judeus, porque ele vai escolher outro povo. Então aqui diz assim, Moisés revela o seguinte, devido à nação de Israel, as nações de Israel se afastar de Deus, né? Está colocando outros deuses no lugar de Deus, causando assim ciúmes a Deus, e também por terem rejeitado a rocha, que é Jesus, o Messias deles, que era a salvação deles. Então o Pai Eterno irá fazer ciúmes para eles com um povo que não era povo. 1 Pedro 2:10 diz que nós não era povos. Então são os gentios, começando lá Samaria, Então Jesus foi lá nos samaritanos, conversou com a mulher, e os samaritanos, que eram as 11 tribos de Israel, começaram a voltar, aceitando Jesus. Então começaram a vir para ser o Israel espiritual. Então agora Deus estaria fazendo ciúmes com ele, porque Deus agora tem um povo
que não é mais só uma nação, mas é povo de todas as nações, povo que não é povo, porque gente de todas as nações não forma uma nação terrena, mas sim uma nação espiritual. Então, os samaritanos começaram a voltar para Deus e com eles pessoas de todas as nações, pessoas gentias que, pela fé e amor a Jesus, abandonam tudo neste mundo para servirem e seguirem a Jesus, coisa que os judeus não fazem. 1 Pedro 2, 9 e 10, depois vocês vão ler. Porque Moisés diz que Deus iria provocar ciúme aos judeus, como que não é povo, com nação louca. Deus iria despertar a ira, porque Moisés está falando dos gentios que não conheciam o Deus de Abraão, logo eles eram loucos. E também os gentios de todas as nações não formam uma nação terrena, mas sim uma nação espiritual. Por isso, povo que não é povo. 1 Pedro 2, 9 e 10. Nós somos povo neste mundo, mas não somos mais povo deste mundo. Preste atenção. Nós somos povo neste mundo, mas não somos mais povo deste mundo. Neste mundo nós somos estrangeiros. 1 Pedro 2,11. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós somos estrangeiros. Aqui em Deuteronômio 32, 22, diz o seguinte: porque um fogo se acenderá na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Aqui Moisés está falando aqui de Apocalipse 6, do 12 ao 14, que é o sexto selo. Então, o fundamento das terras, as pedras tectônicas, né, serão mudadas. Deus está falando disso. Então, o verso 23, do 23 ao 25, diz o seguinte: males montoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos de carbúsculo, que são febres, são doenças, e de pestes amarga, e contra eles enviarei dentes de ferro com ardente veneno de serpente do pó. Presta atenção, meus irmãos. O que é que esses versículos estão dizendo? Então, Moisés está falando do que iria acontecer em Lucas, aliás, é o 23 ao 25. Moisés está falando do Apocalipse 13, 2, dos capítulos do 15 ao 18. Está falando dessas pestes aí, desse castigo aí, dessas praga que Deus iria mandar, vai mandar, né, porque ainda não aconteceu, vai mandar para Israel devido eles não adorarem a Deus. Então, em Deuteronômio 32, 26, Moisés está falando do que iria acontecer em Lucas 21, do 22 ao 24, que seria espalhar, eles seriam espalhados. Consumidos serão de fome, eu já li, por fora devastará a espada, por dentro o pavor ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de peito, como ao homem de cães. Então, e no 26, eu disse, por todos os caminhos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Então Deus está dizendo aqui, Moisés está dizendo aqui no cântico, que Deus iria espalhar o povo dele por todas as nações. Está falando de Lucas 21, do 22 ao 24. Moisés aqui nesse cântico está falando. Então farei cessar sua memória dentre os homens, ou mulher, dentre os homens,
ou melhor, agora seria o tempo dos gentios, que Daniel fala no capítulo 9, 26. Deus iria agora estar com os gentios, ou melhor, a sua igreja, o Israel espiritual. Então, Deus agora abandona os judeus terrenos e agora ele vem para a sua igreja espiritual. Então, Deus agora vai fazer ciúme para os judeus, com o povo que não era povo, um povo louco, povo que adorava outros deuses. Mas agora todos aqueles que querem Jesus, recebem Jesus e obedecem a palavra de Jesus, então este povo agora é o povo de Deus, é a igreja de Jesus. E agora é o tempo dos gentios, né? Então começa quando Jesus veio e os judeus rejeitaram ele. Então a memória dos judeus seria cessada ou esquecida. Agora era o tempo dos gentios. Agora era o tempo do Israel espiritual, propagar a palavra do Pai Eterno, já que os judeus rejeitaram a rocha, rejeitaram Jesus, que escolheu para si um povo que não era povo, mas se tornou seus filhos. Então, em Oséias 1, 10 e 11 e João 1, 10 e 12 fala isso, né? Os judeus só voltarão a propagar o nome do Senhor Deus, de Jesus, quando o tempo dos gentios terminar, quando a igreja for arrebatada ao encontro do seu noivo. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Quando a igreja for arrebatada, então a última semana de Daniel, que será os 7 anos do governo do anticristo, então voltará a ser contado para os judeus. Em Deuteronômio 32, do 28 ao 30, nos diz o seguinte: porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1.000 e 2 fizessem fugir 10.000? Se a rocha os não vendera e o Senhor os não entregasse? Então Deus está dizendo que eles venciam as guerras, venceu tudo porque a rocha, que é Jesus, estava com ele. Mas eles rejeitaram. Então Moisés está falando que Jesus quem faz tudo, e ninguém faz nada sem a permissão de Deus, nem para a sua própria exaltação. Então ninguém faz nada, ninguém se exalta com aquilo que Deus faz tudo. Tudo é permitido pela rocha, tudo é feito pelo Senhor Jesus. No Apocalipse 6, do 1 ao 2, lá é o primeiro selo, né? Os cavaleiros brancos, ali Jesus deu a permissão para que o dragão colocasse o sistema dele em ação no mundo, e nós estamos vendo. Então lá diz que ele não vai parar, então o sistema não vai parar, ele só vai parar quando Jesus voltar aqui para ele. Então em Deuteronômio 32, 31, diz o seguinte: porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Moisés está dizendo o seguinte, que a rocha dos judeus deste tempo não é como a rocha nossa, do povo, da igreja, do povo espiritual. Moisés era espiritual, Moisés não era carnal, não vivia na carne, não vivia nesse Israel terreno, fazendo tudo que desagrada a Deus. Então, por isso ele diz, porque a sua rocha, a rocha desse Israel caído no pecado, feito pelos maçons, porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Então, os inimigos é que são os juízes. Presta atenção, meus irmãos, o que Moisés fala aqui no versículo 31,
Então Moisés está falando da rocha do anticristo, a rocha anticristo. Ele é rocha com R minúsculo. A nossa rocha é com R maiúsculo. Você pode ler na sua Bíblia. Está falando de Jesus. A rocha com R maiúsculo é Jesus. A rocha com R minúsculo é o anticristo. Porque eles dizem que o anticristo é o Messias dele. Então ele é a rocha com R minúsculo. Então, por isso Moisés diz, a nossa rocha não é como a rocha de vocês. Quer dizer, o nosso Messias não é como o Messias de vocês. Que nos últimos dias eles iriam chamar de seu Messias. Moisés disse que a rocha deles não é como a rocha dele, Moisés, e dos salvos. Então, a rocha deste Israel, que foi contaminado pelos judeus, ou melhor, que foi construído pelos judeus maçom, não é como a rocha dele, Moisés, e de todos os verdadeiros adoradores do Pai Eterno. Moisés diz ainda que até os inimigos dos verdadeiros israelitas, ou do Israel, né, o verdadeiro Israel, que é a igreja, eram os juízes desta Israel terrena, desta Israel caída no pecado, que adora demônios, né? Em Deuteronômio 32 diz o seguinte, 32 diz assim: porque a sua vinha e a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, as suas uvas são de fel, os seus cachos são amargos. Essa vinha aqui que Moisés está falando é aquela que tem lá no Apocalipse 14, do 16 ao 20. Do 17 ao 20, que é a vinha, que é os ímpios, que Jesus vai pisar no lagar. Então aqui Moisés está falando dessa vinha, a vinha deles, a vinha que está lá em Israel, no governo do anticristo. Essa vinha é uma vinha de fel, ela é amarga. Por quê? Porque são demônios que estão lá governando. Então Moisés revela que a vinha, ou as pessoas que estavam governando a Israel nos últimos dias, seriam os ímpios, os profanos, os sodomitas, os de Gomorra. Apocalipse 11, do 7 ao 10. Serão os ímpios de todo o mundo. Os irmãos podem ler, porque lá no Apocalipse 11, 7 e 10, fala lá de Sodoma e Egito. Então serão os ímpios de todo o mundo que estarão sendo governados pelo anticristo. Que quer dizer imitar, porque quer imitar Deus em tudo, já que ele sabe que Jesus virá para governar toda a terra, e Jesus governará de Jerusalém. Então, primeiro ele irá colocar o trono dele em Jerusalém e governará lá, e governará de lá, tendo o apoio dos judeus, desses judeus que são deformados, né? Que a mente deles não tem nada com Deus, não quer Deus. Então os judeus o servirão e lhe oferecerão sacrifícios para os demônios, pensando que eram para o Pai Eterno. Aqui em Deuteronômio 32:33 diz o seguinte: o seu vinho é ardente veneno de dragões, peçonha cruel de víboras. Por que é de dragão? Por que é de víbora? Porque é de Satanás. Então Moisés diz que o vinho, ou melhor, que o governo, que o Messias dos judeus é um veneno de dragão. Ou melhor, aquelas pessoas são filhos do diabo. Aquela vinha ou aqueles governantes são a vinha que produz veneno para matar os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros servos de Jesus. Então eles matam e estão matando hoje. Ainda nem o anticristo ainda nem assumiu, mas estão matando muitos cristãos. E quando os judeus, o remanescente de Judá, se arrepender e aceitar Jesus, eles também vão ser perseguidos e mortos. Então é por isso que no Apocalipse 14, do 14 ao 16,
Jesus escolhe o remanescente dos judeus e no Apocalipse do 17 ao 20 ele colhe estas uvas venenosas. Então ali Jesus vai pisar no lagar essas uvas, essas pessoas, essas uvas aí representam as pessoas, esses ímpios que têm feito tanto mal para a humanidade, então eles vão ser mortos. Deuteronômio 32, do 35 ao 36, diz o seguinte, do 35 ao 36, minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvala o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder dele se foi, e não há preso nem desamparado. Então aqui Moisés está falando dos servos de Deus, dos cristãos nesta época, dos judeus que serão perseguidos. Então ele diz, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. Então Jesus vai vir com justiça para vingar os seus servos. Então Jesus vai destruir essa Jerusalém, como nós já estudamos nos estudos passados. Então Deus vem fazer justiça ao seu povo, a todos os que, por crerem em Jesus, a rocha, desde Abel até o último que estas serpentes mataram. Então Deus vem fazer justiça. Por isso que lá no Apocalipse, no capítulo 6, lá tem debaixo lá do altar as testemunhas lá que morreram por causa de Jesus, estão lá clamando por justiça. Então agora Jesus vai vir. Em Deuteronômio 32, 37 diz o seguinte, então dirá, onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam? Então Deus aqui zomba deles. Cadê o Deus de vocês? Cadê a rocha que vocês confiavam? Cadê o anticristo de vocês? Então, porque nesse tempo o remanescente já tem sido tirado. E vai ficar só o anticristo. E Deus aqui está zombando dele. Cadê a rocha em quem vocês confiavam? Então, Deus ele está vindo com justiça. Aqui no versículo 38, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho, levantem-se e os ajudem, para que haja para vós esconderijo. Então, Deus aqui, ele zomba dos judeus que ofereceram sacrifícios para os demônios, para aquelas pessoas, né, para aqueles sacerdotes falsos, para aquele anticristo. Aqui Deus zomba, né? Cadê? Ele diz, onde estão os seus deuses, a rocha em que vocês confiavam? De cujos sacrifícios comia a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Então Deus diz, levantem-se e ajudem-se para que haja salvação em vocês. Então Deus aqui está oferecendo a salvação. E Jesus diz assim, vede agora que eu sou, e mais ninguém Deus, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Então aqui, meus irmãos, é nesse ponto bem aqui onde os judeus vão se arrepender, vão reconhecer Jesus como Salvador. E eles vão vir para Jesus, vão reconhecer a rocha. Então Deus zomba deste Israel,
sem Deus, sem Jesus, e que ofereciam sacrifícios a demônios, ao Pai, sacrifícios ao demônio, não ao Pai eterno. Jesus manda eles se levantarem e verem que o verdadeiro Messias é ele, Jesus, a rocha que eles rejeitaram e mataram. Então, o remanescente de Judá terá o entendimento de que o verdadeiro Messias é Jesus, que eles mataram, e há quase 2000 anos atrás. Então se arrependerão e chorarão e se voltarão para o seu Senhor, a rocha da sua salvação. Vocês podem ler isso em Zacarias 12, do 10 ao 14. Em Deuteronômio 32, 41 a 43, nos diz o seguinte: se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Então, essas pessoas odeiam a Jesus. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Então, Deuteronômio, até o 43. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Então aqui Jesus vai vir com vingança, que é o capítulo do Apocalipse, capítulo 19, do 11 em diante. Jesus vai vir com vingança. Jesus vai vir para destruir o sistema da besta, o sistema do diabo, e implantar o seu governo. Então, Moisés está repetindo, não é? Deuteronômio 29, do 16 e do 19 ao 20. Deus é justo e longânimo, assim como ele fez com Israel, ele também faz com a igreja. Ele faz com todo aquele que lhe abandona. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Por isso, pense bem, você é a igreja Filadélfia ou é a igreja Laodiceia? Você é a Israel terrena ou a Israel espiritual? Você está sendo guiado pela carne ou você é guiado pelo Espírito de Deus? Você é luz ou você é trevas? Você segue verdadeiramente a rocha com R maiúsculo, que é Jesus, ou você segue a rocha com R minúsculo, que é Satanás? Então, meus irmãos, é bom a gente pensar, não é? Se realmente nós estamos obedecendo a Deus. Se você está firme em Jesus e na obediência a Ele, então continue firme sem olhar para nenhum outro lugar. Mas se você está vacilando, se corrija, pois a rocha verdadeira está vindo buscar a sua igreja fiel e pura. Se você entendeu este estudo e ainda não tem Jesus e quiser receber Jesus, então receba ele. Eu sei que passou do tempo demais, mas é porque esse estudo é grande e eu não poderia cortar ele no meio. Mas eu espero que os irmãos possam, se não der para assistir todo de uma vez, mas vocês possam dividir e assistir quando tiver tempo. Mas ele é importante. Então aqui, esse estudo aqui, esse cântico de Moisés, é o Apocalipse e outras profecias que foram dadas no decorrer do Israel, né, da nação de Israel. Então, se você quiser aceitar Jesus agora, ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi esse estudo e eu quero aceitar o Senhor como meu Salvador. Eu quero o Senhor como a rocha da minha vida.
Eu não quero ser o Israel terreno. Eu não quero ser a igreja Laodiceia. Eu não quero escolher a morte para mim. Eu quero a vida. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor no centro da minha vida. Venha morar no meu coração. Eu sei que o Senhor deu a sua vida por mim. Israel lhe rejeitou e a igreja, muitos estão lhe rejeitando, estão apostatando-se da fé. Mas o Senhor não tem compromisso com quem lhe rejeita. O Senhor tem compromisso com aqueles que estão firmes, que estão continuando seguindo o Senhor. E o Senhor diz: quem perseverar até o fim, esse é salvo. Então, os salvos verdadeiros são os que perseveram. E eu quero o Senhor como Salvador da minha vida. Entra no meu coração, me perdoe, estou arrependido. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. E eu lhe recebo como meu Salvador. Obrigado por tudo. Amém. Se você fez essa oração, crendo verdadeiramente em Jesus, então continue firme, procure uma igreja onde você sirva a Deus. E que o Senhor lhe abençoe. Mande esse vídeo para frente para outras pessoas. E dê o seu bonzinho, compartilhe aí. Vá no YouTube também e coloque e se inscreva lá, bote seu bonzinho e compartilhe. E até o próximo estudo, até terça.